Olá, eu sou Adriana Pérez, sou neuropsicóloga. Me sinto muito honrada pelo convite de estar aqui conversando com vocês nesse canal, pela minha querida professora Helenice. Este canal ele traz pautas tão importantes para nós, palavras em movimento. O próprio tema do canal, né, nos faz refletir sobre isso, palavras e movimento. Palavras, como chegar até elas, como exercer esse poder da palavra e o movimento que elas nos trazem. E eu fui convidada justamente para falar sobre este momento cheio de movimentos diferentes que estamos vivendo com essa pandemia do Covid. Venho falar com vocês um pouquinho a respeito das questões inclusivas, das crianças que precisam desse processo de inclusão, que já estavam inclusas, crianças que apresentam patologias, déficits, transtornos, né, deficiências, e que estão passando por isso também. Porém, eu não estou dentro das escolas, eu não faço parte tanto da educação municipal quanto da educação particular privada, certo? Eu trabalho numa clínica de reabilitação que atende crianças com essas demandas de déficits, de deficiências, de transtornos. Então eu venho acompanhando lado a lado, junto com os pais, esse processo da pandemia. São crianças que se mantêm nas intervenções por se tratarem de casos que não podem parar, casos, né, de determinado grau de severidade. Então, crianças que não podem regredir nos seus tratamentos e que estavam inclusas, que estavam participando das atividades em sala de aula antes da pandemia, já estavam, né, tanto na rede pública quanto na rede particular de ensino. Porém, me sinto à vontade para conversar sobre esse assunto, pois estou ali lado a lado, tanto das escolas quanto das famílias. Eu venho vivenciando isso junto. Na verdade, nós estamos vivenciando isso em conjunto, não é? Então eu vejo um esforço, sim, das escolas em lidar com esse novo. E nós enquanto sociedade, enquanto grupo social, nós temos que nos atentar a isso, que é um grande desafio para a escola, desenvolver estratégias para que todos aprendam via online, por exemplo, ou via gravado, ou buscando atividades na escola. São estratégias muito difíceis. Eu venho visitando algumas escolas, eu venho conversando com os professores, eu venho de uma forma muito próxima, ouvindo o que os coordenadores vêm tentando realizar, os diretores das escolas. Então nós temos que entender que é um processo novo também para a equipe pedagógica. É um processo muito novo. Nós já estamos aí no meio do ano, já entrando em agosto, e estamos vivenciando alguns discursos e desconstruindo saberes também. Então, antes da pandemia, o que nós ouvíamos, o que era mais disseminado pela Organização Mundial de Saúde quanto às tecnologias? Que crianças pequenas tinham X horas, crianças de pré-escolar 2 horas de sustentação de mídias, né? Uso de celular, e tablets e computadores. Que a primeira recomendação que nós psicólogos fazíamos, olha, o mínimo de telas e sim brincar com o seu filho e brincar com ele na rua, enfim. Estimular a criança, vamos estimular a criança, os bebezinhos, não vamos dar o tablet na hora das refeições. Então todas essas recomendações sempre foram dadas, foram postadas nas redes sociais. Tire seu filho do computador, vá brincar, vá estimular, né? As famílias, né, tendo bastante dificuldade em tirar os adolescentes da frente das mídias, da frente dos computadores, enfim. Chega essa pandemia em março, para nós aqui em Sinop, foi em março que começou a se falar sobre isso de uma forma mais real. Até então estava distante, estava do outro lado do mundo. E aí as escolas fecharam. As escolas fecharam e nós, o único recurso com este mundo interno e externo, o mundo da família e o mundo escolar, foi o uso das tecnologias. Então nós temos hoje crianças que tem uma média de 4 horas online, ao vivo, com o professor, como se tivesse aula regular. Temos escolas que oferecem esse serviço. Temos escolas que permitem um outro tipo de organização. Vídeos gravados, o pai acessa na hora que lhe convém, que é mais fácil, que for mais conveniente para a família, e ele tem acesso a essas mídias.
as videoaulas apresentadas pelos professores. Nós temos uma outra parte da população que não está recebendo muitas informações, né? Então tem uma parte da população que não tem acesso à tecnologia e tem uma outra parte da população que que está totalmente ausente a esse processo, né? Totalmente ausente, não recebe, não tem tecnologia, não tem a tarefinha nem impressa para poder desenvolver alguma atividade com o seu familiar, a mãe e a criança desenvolverem alguma atividade, né? Então nós temos no nosso município hoje várias realidades da educação, tá? Se nós pensarmos na primeira realidade que nós falamos lá atrás, né? De que já existia uma recomendação para o não uso de tecnologias por tantas horas, hoje nós temos o discurso que muitas crianças, uma parte desse grupo de crianças que estão na escola, precisam pelo menos ficar 2 horas conectadas. Seja com as aulas online, no mínimo, porque tem aulas que são de 4 horas, né? 4 horas e meia até. Então nós temos aí uma população que tem que ficar pelo menos 2 horas conectadas. E aí a gente fica pensando como que as crianças especiais, né, vamos falar das crianças que apresentam deficiências, que hoje o termo correto é deficiências, então as crianças que apresentam deficiências, crianças da inclusão, elas vão ser atingidas. Como que o professor lá na sala de aula vai conseguir atingir? Nesse momento, o movimento que nós estamos vendo das escolas que estão conseguindo chegar até esses alunos, ainda é um movimento muito novo, também é de quebra de paradigmas. Porque a inclusão ela já era por si só um grande desafio na sala de aula. Isso todos nós sabemos. Essa é uma luta dos pais, da escola, de todos nós, da sociedade. Então, nós tínhamos alguns direitos garantidos para as crianças, algumas atividades adaptadas, um mediador, a sala de recurso, né? O plano terapêutico da criança, na tentativa de incluir. Nem sempre isso se tinha sucesso. Nem sempre se tinha sucesso e era organizado dessa forma em todos os ambientes, de todas as escolas de igual forma. Não, cada escola, de uma certa forma, dependendo da patologia da criança, organizava esses mecanismos. Então, por exemplo, a rede pública oferece a sala de recurso, a rede particular não oferece esse serviço. Então, nós temos serviços sendo oferecidos em ambientes pedagógicos e outros não. Mas não oferece a sala de recurso, a escola particular, mas oferece às vezes um mediador na sala de aula também, como a escola pública oferece atividades diferenciadas, provas adaptadas. Geralmente as crianças são assistidas por algum terapeuta, esse terapeuta vai lá na escola, dá as orientações, a média é isso. É óbvio, gente, que existem os extremos, né, dentro dessa média. Aquelas crianças que não são assistidas e só tem a escola, e crianças que são bem assistidas e não são assistidas na escola. Mas essa é uma discussão de políticas públicas, né? Então a gente eu não quero direcionar para isso. Eu quero falar sobre o que está acontecendo com as nossas crianças nesse momento de Covid. Então, nesse momento de Covid, eu entendo, olhando para a escola, vários desafios que os professores estão enfrentando. O desafio de lidar com essas aulas online, de oferecer os materiais, de trazer qualidade, o mínimo de qualidade, indo contra os paradigmas que nós tínhamos de que a criança não podia ficar sustentada por muitas horas numa mídia. Agora nós temos que sustentar essa criança pelo menos 2 horas e até avançar, como tem aulas que vão até 4 horas, né? E nós temos também aquelas crianças que não estão sendo assistidas. Pensando nessas que estão sendo assistidas, que estão recebendo as aulas online, o professor tem que também pensar como alcançar aquele que não suporta ficar sentado por mais de 10 minutos, que precisa de uma mediação. Como que o professor vai alcançar aquela criança que não consegue compreender o sistema online, de explicações, que muitas vezes precisava do direcionamento individual e que muitas vezes os pais vêm fazendo isso, é para os pais fazerem isso, né? Então, esse olhar agora, a gente tira essa responsabilidade da escola e leva para dentro de casa, e o pai às vezes não dá conta dessa demanda porque não tem preparado, não tem a devida orientação e tudo mais. Então, nós estamos vivendo uma quebra desses paradigmas todos. Porque nós sabemos que a nossa criança que tem uma deficiência, ela não vai conseguir ficar sustentada por tanto tempo olhando o computador, olhando a videoaula, olhando esse material que está tão distante.
Ele precisa também daquele mesmo material adaptado que era feito lá na sala de aula e muitas vezes era construído individualmente para ele. Não tinha um sistema que trazia uma apostila adaptada pronta. Não, o professor tinha que adaptar tarefa, tarefinha, tarefa, tarefa. E nesse sistema é uma demanda desconstruída que nós temos. Nós temos um processo em que ainda não sabemos o resultado. Essa experiência que nós estamos tendo é uma experiência única. Não tem referência para os professores de agora de como lidar com essa inclusão lá dentro de casa. Então nós temos que olhar com muito respeito. Eu sempre vejo, quando eu passo nas escolas, eu sempre vejo os professores preocupados com essa demanda, preocupado com as crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são hiperativos, que eles sabem que não conseguem sustentar muito tempo a atenção, preocupados com... Eu vejo uma preocupação imensa com os professores que estão na alfabetização. Então, os professores que estão ali na transição da alfabetização, uma preocupação em como que vai acontecer, né? Então, eu sinto isso. Porque às vezes nós estamos muito acostumados a lidar somente com a crítica. Aponta o dedo que o professor não está dando conta, aponta o dedo que a escola não está dando conta, aponta o dedo que a criança não está dando conta e aponta o dedo para a terapia porque a terapia não está dando conta do comportamento indesejado dessas crianças, né? Então nós apontamos o tempo todo querendo encontrar soluções rápidas. Eu penso que para a família isso é incrivelmente maravilhoso. Eu penso que a oportunidade dos pais olharem para a criança, e eu venho recebendo aqui na clínica alguns pais que me dizem assim: Adriana, a professora falava que ele tinha dificuldade, mas eu achava que a dificuldade era a metodologia, era o livro, enfim. E agora, ali, lado a lado, sentando, assistindo a aula junto, eu vejo que as dificuldades do meu filho, elas não são só as pedagógicas. Existe algo no meu filho. E aí a gente entra num processo de avaliação que muitas vezes o professor já pontuou muitas vezes e esse pai nunca quis escutar. Então está acontecendo também a família olhar para essa criança. Pensar como meu filho aprende, quais são as melhores estratégias, aonde eu vou buscar isso. Eu vejo mães buscando na internet cursos, eu já vi várias mães dizendo: eu fiz um curso, comprei uma apostila tal, de um lugar tal, que fala que consegue alcançar a criança, né? Então eu vejo pais falando sobre isso. E eu vejo também famílias que não estão tendo acesso a nada, crianças que não estão tendo acesso a nada, que eventualmente vêm para a sessão terapêutica e recebem os nossos atendimentos e algumas orientações que a psicopedagoga da clínica oferece, né? Nesse sentido de alfabetização, de estar desenvolvendo algum trabalho pedagógico em casa. É um desafio para a família, é um desafio para a escola e é um desafio para a sociedade. Nós todos, enquanto sociedade, temos que olhar para esse momento com mais sutileza, com mais respeito, com mais tolerância. Eu vejo muito isso acontecer, porque nós educadores, eu me incluo nessa parcela de educadores, porque eu já fui educadora por muitos anos, é óbvio que nós queremos que as nossas crianças, elas evoluam, que elas façam, desejamos a educação melhor. Eu tenho certeza disso, gente. A gente pode, na nossa caminhada, encontrar professores pouco comprometidos, nós podemos encontrar na nossa caminhada professores que não sabem como fazer aquele trabalho, professores que não querem saber do que está acontecendo, mas são as raridades. A maioria dos professores que eu tive oportunidade e o prazer de trabalhar, e ainda trabalho porque vou nas escolas, são professores que me perguntam assim: Adriana, como que faz quando ele apresenta tal dificuldade? Adriana, como que faz quando lá na hora do intervalo ele faz um comportamento que, né, não é legal? E assim, ó, todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar com coordenadores e professores, a gente pensa no que pode ajudar, no que pode contribuir. E é um processo doloroso para a escola e para a família. Eu não estou desmerecendo o trabalho de nenhuma dessas áreas, tanto da família quanto da escola. Eu acho que a família tem que exigir, eu acho que a família tem que correr atrás, eu acho que a família tem que se posicionar. Por isso que, como, por exemplo, as crianças autistas, elas têm direitos, que foram lutas de milhares e milhares e milhares de pais para garantir algumas coisas dentro da escola para elas, como o auxiliar, o monitor, né,
em algumas regiões chama mediador, aqui a gente chama auxiliar. Então, essas crianças, é uma luta de milhares e milhares de pais que levantaram a bandeira das necessidades dos filhos, encararam, aceitaram essas crianças e elas estão aí com alguns direitos garantidos, tá? Nesse momento de Covid, a contribuição da família é muito grande para que esse processo mínimo, às vezes, de aprendizado aconteça. Então, a mãe que muitas vezes vai fazer uma negociação com a escola, quais são as atividades que devem ir para casa, uma negociação do tempo dessa criança nas mídias, olhando, sustentando, porque às vezes ela não suporta. Nós temos crianças que têm alterações sensoriais e o barulho que sai do norte, a voz das outras crianças, a própria voz da professora pela mídia também não é confortável e agradável para a criança e ela acaba tendo aí seus prejuízos. Então a gente vive um momento de sutilezas e delicadezas em relação a esse processo, né? Respeitando o momento que o professor está, de desafios. Ontem eu fui numa escola, só para pontuar como exemplo para vocês, a professora estava na sala com X alunos, né, que era da educação infantil, então tinha, vamos por 4 aluninhos na sala e ela tinha que dar conta desses 4 e mais a aula online ao vivo, para os que estavam em casa, educação infantil. Então é um desafio que eu não sei explicar para vocês os resultados, onde nós vamos chegar com tudo isso. Eu só sei que a educação vai mudar. Eu só sei que os professores vão começar a fazer um movimento diferente a partir de agora, né? Eu acredito que as famílias vão começar a se movimentar diferente também. As famílias vão deixar de apontar tanto o dedo, tanto para si quanto para a escola, e encontrar um caminho do meio. Olha, realmente meu filho precisa de ajuda, ou realmente meu filho precisa de atividades adaptadas. Eu não sei se de alguma forma eu pude contribuir com vocês, mas eu espero principalmente que nesse momento nós possamos lidar com a paciência. Voltar para casa, as famílias voltarem para suas crianças, pensarem em estratégias que possam contribuir com a professora e a professora lá também conseguir criar estratégias das mais simples possíveis, as mais bem elaboradas, para também trazer essa criança para dentro da escola de alguma forma, né? Incluir. Então, hoje, se nós formos pensar, estamos todos excluídos, né? Porque as nossas crianças e nossos adolescentes estão ficando mais horas do que deveriam na frente das mídias assistindo aula e fazendo. Isso já não é legal. O cérebro não suporta tantas horas de sustentação de atenção, percepção, de memória. Então, a gente fica fazendo de conta ali que eles estão assistindo. Outra parte da sociedade dos grupos sociais, acaba não recebendo nenhum tipo de informação ou informações de formas diferentes. Então não é 4 horas, mas é 2 horas de vídeo. Ah, mas não é hora de vídeo, é buscar atividade na escola. Então tem muitas articulações sendo feitas. Todos estão excluídos do processo tradicional que existia antes. Isso, todos estão fora. Então, a partir disso, o que nós, enquanto educadores, psicólogos, sociedade, família, nós vamos buscar? Novas estratégias para encontrar esse dito caminho do meio novamente. Eu penso que há muito a ser pensado sobre isso. O que a gente tem que evitar, e penso que nós todos temos que evitar, é apontar esses dedos. Olha, a família não está fazendo a parte dela. Eu acredito que isso é uma pauta que a gente pode estar conversando depois, que para a família também o desafio é imenso. Estar em casa, nós sabemos que grande parte da população está trabalhando, está produzindo, e as crianças estão em casa. E como organizar tudo isso e como pensar tudo isso, né? Com o menos sofrimento possível. E pensar nesse medo que está em torno da gente, que é o próprio vírus, que é a própria questão de contaminação, que é tudo isso que envolve o estar em casa, né? Os medos, né, que nós temos enquanto pais, a escola, os medos também enquanto estrutura física e também enquanto questões emocionais que envolvem estar de máscara no ambiente e quantos alunos podem ir, quanto não ir. Eu espero que o mais breve possível isso seja resolvido. Acho que trouxe mais indagações do que soluções, mas é esse o momento, né? O momento de indagações, o momento de pensar junto, o momento de tornar a palavra movimento, né? De se perceber dentro de algo novo. E a quebra dos paradigmas, né? Eu acho que nós vamos iniciar uma educação diferente depois.
Se eu estiver equivocada em algumas das minhas questões, aceito críticas. Se eu conseguir contribuir, né, em algum aspecto, com algum esclarecimento, me coloco também à disposição para as novas discussões. Muito obrigada!